em hipnose clínica e mediação familiar. Saber viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental e muitas outras especialidades. Venha conhecer um método de trabalho único com resultados de excelência a nível internacional. Terapia Saber Viver. Não tenha receio e não adie a sua saúde e bem-estar. Fale connosco pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Inscrição absoluta garantida. Visite-nos em dramarianapereira.com e para os que precisam de ajuda, ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a mais um Saber Viver, é sempre assim, às segundas-feiras, em cada início de semana, estamos cá precisamente para trazer bons conselhos de saber viver. E hoje, tal como nos outros programas, mas para sabermos viver, doutora Mariana Pereira, antes de mais, muito boa tarde, bem-vinda, está bem disposta? Muito boa tarde, Paulo, e a todos os ouvintes. Estou bem, obrigada. Pronto, à segunda-feira convém, não é? Já temos uma semana pela frente, era o que faltava se já não estivéssemos. E como dizia, saber viver com a gestão do tempo é fundamental para termos qualidade de vida. E gestão do tempo é precisamente o tema que nós temos para o programa de hoje, não é? Sim, Paulo, a gestão do tempo está considerada a nível mundial uma ferramenta muito importante para todas as pessoas. O que é que nós fazemos com o tempo que temos? Portanto, todos nós temos 24 horas por dia, mas nem todos aproveitamos da melhor forma. E alguns precisavam de 48 ou 50, não é? Ou por aí, não é? Sem dúvida. Há pessoas que notam que o tempo não rende. Há pessoas que acham que realmente fazem muita coisa em pouco tempo. E o que é, acima de tudo, a gestão do tempo? Muito bem. A gestão do tempo é complexa. O que é que nós fazemos com as 24 horas que temos? Existe uma regra, Paulo, que nos fala do 8 vezes 3. Para quem nos está a ouvir, se quiserem anotar, podem anotar, porque esta estratégia é conhecida a nível mundial e é muito, muito fácil de aplicar. Então, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Isto não é fácil, nem se consegue com muita facilidade. No entanto, é o ideal, dormirmos 7, 8 horas... 8 horas de lazer para fazermos o que quisermos e 8 horas para trabalharmos, produzirmos. Eu acho que 2 estão completas, não é? É? Até estarão muito mais além do que aquilo que deviam. Não, uma não está. 2 poderão estar completas dessas. Quais são? A hora de sono, obviamente há muita gente, pois eu disse 2, mas depois emendei porque lembrei-me logo de mim, percebe? A hora de sono, pronto, mas há muita gente que cumpre o horário de sono, sim. Obviamente haverá mais, às tantas que não cumpre, ou pelo menos está ali mais equilibrado, 50-50. Existem muitas perturbações de sono que não deixam, de facto... não é? Mas também há aqueles que, com a tal gestão de tempo, também não aproveitam essas 8 horas para dormir, não é? E há pessoas que precisam muito mais, sim. Que sentem que 8 horas é mesmo sim, insuficiente e depois nem rendem. Obviamente. Portanto... Pronto, mas digo eu que essa metade e a outra do trabalho, essa é que todos cumprem, não é? E alguns até cumprem para lá da hora, não é? É que curioso. É esse o problema. Relativamente às 8 horas de lazer, doutora... Andávamos aí todos aos saltos, não é? É que 8 horas de trabalho é algo também muito difícil para certamente muitas pessoas que nos estão a ouvir. Porque conseguirmos produzir efetivamente nas 8 horas de trabalho é complexo. Está a falar de trabalho profissional, não trabalho de casa, profissional não é? só, não trabalho de casa, imagina os nossos professores. Ainda tem esse, não é? Claro! Olha, o Paulo tem cá o programa da rádio, não é? Mas sim. Tem horas de trabalho de casa. Eu também, por exemplo, terapeuticamente, a nossa hora de terapia com o paciente não é aquela hora, porque de facto temos o planeamento. E depois temos o nosso trabalho em casa também doméstico, não é? Claro! A juntar a isso, não é? Que está onde? No lazer. Pois, era bom que não estivesse. Tal e qual, é mesmo isso, Paulo. É muito importante percebermos que uma boa gestão do tempo requer planeamento, Paulo. Então, nós temos que estar planeados e temos que nos planear, permitir fazer uma boa gestão do tempo no sentido de percebermos qual é a prioridade que temos na gestão do tempo.
Em Portugal eu noto, pelos pacientes que tenho, que as entidades patronais exigem demasiado tempo de Alguns trabalho. até mais do que aquilo que é legal, não é? Sem dúvida. E como o empregado tem medo, cala e consente, não é? Permite. Exatamente. Nós sabemos que 8 horas de trabalho nada quer dizer que se produza naquelas 8 horas. Sim. Portanto, Há países que trabalham muito menos, até 4, mas e produzem muito mais que nós. Muito mais, nas porque 8. enquanto eles estão a fazer, enquanto eles estão a trabalhar, estão mesmo a produzir. Existe o quê? Mecanismos que permitem os funcionários produzir muito mais. As empresas estão, de facto, muito à frente neste sentido. Até porque há países, como sabe, alguns nórdicos e outros de outros países, mas particularmente por aí, em que eles entram às 6, 7 da manhã para trabalhar. Os infantários e as escolas abrem a essa hora e a partir das 4 da tarde ninguém faz mais nada. Não é? Tal e qual. Para quê? Para que haja este momento de lazer, de família, para que se possa carregar, no fundo... E ter qualidade de vida, não é? Ter qualidade de vida e deixar que a vida ganhe sentido, Paulo, porque muitas vezes a gestão do tempo faz com que as pessoas se sintam mais ou menos satisfeitas no seu dia-a-dia. É terrível quando nós percebemos que há algumas personalidades que têm maior dificuldade em gerir o tempo. Dou-lhe o exemplo dos obsessivos compulsivos. Eles nunca têm a casa organizada, eles nunca têm o trabalho terminado, eles nunca fizeram o suficiente. Porquê? Porque perdem imenso tempo mesmo. Eles não conseguem iniciar uma tarefa e terminá-la. Estão sempre em ciclos repetitivos que não deixam, de facto, acabar as tarefas. Estava a falar no planeamento. Defende um planeamento diário ou semanal? Diário. O planeamento deve ser dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Existe o planeamento que está dividido em curto espaço de tempo, médio espaço de tempo e um alargado espaço de tempo, que é o longo. De facto, nós devemos planear o nosso dia todos os dias. E devemos fazer um pré-planeamento semanal e mensal, sendo que, e eu refiro isto... porque é o mais difícil no planeamento, é aceitarmos que o planeamento não pode ser rígido. Nós, quando fazemos um planeamento, temos que aceitar que pode haver ajustes. Pode haver um imprevisto, pode haver uma situação que não deixou terminar aquela tarefa e fica para o dia seguinte, sem culpa, sem sofrimento. Mas o planeamento, doutora, deveria já incluir esse imprevisto. Para quê? Porque se ele surgir, nós já temos aquele espaço vago para ele se enquadrar. Porque senão vamos acrescentar às horas que já temos, não é? E lá foi o planeamento. Às vezes não, mas é uma questão de ajuste. Eu sei, mas habitualmente é isso que se faz. Surgir o imprevisto, o que é que vamos fazer? Estender o trabalho do dia. A maioria faz isso, não é? Como assim? Eu estou a dizer, imagino que temos um planeamento para o dia de hoje. Certo. Há qualquer coisa que a uma certa hora que acontece. Correu mal. Não temos espaço para meter esse imprevisto, vamos metê-lo para lá da hora. Lá estamos nós a trabalhar mais. Certo. Não é? Como estava a falar no planeamento muito extenso. Sim, mas se tivermos esse buraco, digamos assim, para inserir um imprevisto dentro dessas 8 horas, obviamente que já é diferente. É uma coisa muito curiosa, Paulo, porque nós nunca sabemos que tipo de imprevisto é. Obviamente. E se vamos conseguir inseri-lo ali... Que durabilidade é que tem. Isso mesmo. Não é? A minha sugestão para todas as pessoas é permitirem que aconteça um imprevisto, vamos dar prioridade ao que tem mais prioridade. É dedicar alguma coisa que tem programado, claro, e que pode passar para o dia seguinte. E deixar para o dia seguinte. E isto é muito funcional. Mesmo assim pode não chegar. Pode não chegar. Mas pelo menos a ligeira, não é? E deixa-nos mais confortáveis. O problema é que nós queremos sempre absorver tudo, não é, doutora? Queremos, mas faz parte da inteligência emocional, por exemplo, sabermos que prioridades é que nós temos, o que é que nós queremos mesmo, o que é imprescindível. Dou-lhe uma estratégia muito fácil. Todas as tarefas que qualquer um de nós tenha a fazer, que dure menos de 2 minutos, deve de ser feita logo. Não se deve deixar para depois. Porque se deixarmos para depois estamos a perder tempo. E já temos muitas tarefas depois para juntar e já não são 2 minutos, já é para 1 hora. Não é? Já não é 2 minutos, nem 4, nem 6, já nem 10. Já é 1 hora ou mais. Não é? E só o tempo de irmos buscar. Porque vamos acumulando, não é? Dou-lhe o exemplo dos e-mails.
Quando nós temos um e-mail fácil de resposta, não é? Não deixa para depois. Não é? deixa para Porque senão depois, responde logo. Até porque à noite tinha de estar a responder a e-mails em casa, não é? E-mails e tarefas que ficam, se não que até nos responder- passam muitas E vezes. se tivesse feito isso na hora, estava arrumado, não é? É uma excelente estratégia. Seja uma mensagem, seja um e-mail, seja um telefonema, seja uma tarefa mesmo de curto espaço de tempo, deve ser feito logo, não fica para depois. Porque às vezes vamos perder mais tempo e é mesmo uma perda de tempo. Vamos perder mais tempo a ir buscar aquela tarefa do que se já a tivéssemos finalizado. E não corremos o risco, certamente, de nos esquecermos, por exemplo, de fazer. Isto é um bocadinho como o dinheiro, Paulo. Quando a dívida é muito pequenina, nós até corremos o risco de nos passar porque não demos Sim, grande é importância. insignificante, não é? Exatamente. Relativamente a esta estratégia do planeamento, ele deve ser diário. No fundo, estamos a pedir que as pessoas façam um agendamento das atividades que têm previstas para o dia seguinte, não é? Para o dia seguinte, sendo que há Sempre uma atempadamente. É isso que eu digo, pré-visualização, atempadamente. Hoje fazemos o planeamento para amanhã, não é? não deve ser assim. Não? O planeamento deve ser feito, como eu disse anteriormente, semanalmente, mensalmente, e depois ajustado Ao dia. ao dia. Ok. No dia Por isso é que anterior eu comecei a devemos falar ajustar semanalmente, não é? Mas, por exemplo, até mensal. há atividades que é difícil fazer um planeamento Sem dúvida. semanal. Por exemplo, eu olho para mim, eu não posso agendar, poder posso, mas é muito pela rama, por exemplo, porque o planeamento de uma agenda jornalística é feito ao dia e às vezes Sem ao dúvida. minuto. Eu não vou Pois. estar hoje a fazer um planeamento para a semana toda quando eu não sei que acontecimentos é que vão surgir amanhã, quanto mais na quinta ou na sexta, não é? Quer dizer, No seu caso em específico, no meu e noutras atividades deve deixar é um bocadinho espaços difícil. vazios. Sim, eu acho. Porque sabe que vai haver Sim, claro. o que ocupar. Mas mesmo assim eu faço sempre a agenda, por isso é que eu lhe falei na estratégia do dia anterior, faço sempre a agenda do plano de trabalho para o dia seguinte, que é para não chegar aqui de manhã já, sob ser, stress, o que é que vou sim. fazer, porque depois Mas o grosso, o grosso tem planeamento que estar geral, planeado. já está feito. Já está feito, é isso. Semanalmente ou mensalmente. Obviamente que muito do que é feito, por exemplo, hoje já fiz para amanhã. Certo. Há coisas que eu tenho que chegar aqui e alterar, porquê? Porque é os tais imprevistos, notícias que justificam surgiram. que tenham outra prioridade no dia a seguir e, portanto, aí E temos... tem outro impacto, outra Obviamente. necessidade. Mas isso é só uma questão de ajuste, Tal é e diferente, qual. não é? Na nossa vida, Paulo, não é planeado ao dia, à semana, ao mês, ao ano. A nossa vida é planeada momento após momento. E por isso é que é importante sabermos o que é que tem prioridade para nós. No planeamento é importante percebermos que as tarefas inacabadas vão ocupar muito espaço, muito tempo na nossa mente. E pensamos E não temos pensamos, essa percepção, não é? não temos essa percepção. Nem conseguimos medir. Não consegue ser algo mensurável. Não, porque analítico não até. é como a doutora disse atrás, é um e-mail que eu depois respondo a isso que é rápido, mas quando der conta ao fim do dia tem para aí 6 ou 7 no mínimo para responder, não é? Mais. E depois já dá muito tempo. E não sabemos o conteúdo, muitas vezes. Portanto, Já não sabemos... se lembra, vai voltar a ler. Não, vai voltar a ler e não sabemos se o conteúdo requer outro tipo de estratégia, que não seja só a resposta, que dependa de nós, encaminhamento, que dependa de nós para responder, ou Exatamente. que tenha que ser trabalhado em equipa. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias que podem estar agregadas. Falou numa coisa não é? muito importante, Paulo, que foi as tomadas de decisão na gestão do tempo que não dependem de nós. Há muitas coisas que não dependem de nós, Não, Paulo. claro. Que dependem de uma entidade superior. Sim, há sempre coisas que dependem de nós. Pode não depender na totalidade. Não depende tudo. E em termos Nem de... temos esse controle Obviamente. total. Não, porque quem trabalha sob ordens tem que cumprir dentro do que está estipulado no seu contrato de trabalho. Como é Há óbvio. coisas muito simples, o trânsito, por exemplo. E basta ver aí a irritabilidade das pessoas, não é? Completamente. Começa logo de manhã, não é? Eu costumo dizer, Paulo, que eu nunca chego à hora das minhas consultas. Ninguém e os meus chega, não é? pacientes Para se sabem ir para o disso. Porto, ninguém chega. Eu acho que para ir para o Porto nesta altura, eu digo nesta altura, mas já é antes da pandemia, para se ir ao Porto uma hora Ponta? normal, já não é de ponta. ok. Normal, ir ao Porto neste momento é um suplício, tirando a noite. E mesmo Ou- a noite às ou o vezes início depende mesmo do dia. Exatamente. E mesmo o início do dia, sair daqui da feira, por exemplo, por volta das 7h15, 7h20, mas se for, Está tudo bem? mas se for às 7h25... Se for às 7h30 já não. Não, e às Tal e 7h25 qual. às vezes já não está, não é? É mesmo isso. E portanto isso é preciso as pessoas... Mas também há pessoas que diariamente fazem esses trajetos, e quem diz esse diz outros, e todos os dias ficam ali empancados, mas todos os dias cometem o mesmo erro.
ou vão à mesma Pois. hora. O Ou, resultado vai ser sempre o obviamente, mesmo, não é? Paulo. Lá está não a tal é? estratégia e o planeamento, não é? Porque não conseguiram implementar uma medida capaz de alterar isto. Claro. No trânsito isto nota-se e eu Nota, se a até doutora comentei estiver sempre com parada, os meus colegas Se isto. estiver parada e se demorar 2 segundos ou 3 a arrancar com o carro, já tem ali o vizinho a tocar, Sim, anda sim. lá, se não Mas chamar a outras diferença coisas. dos 10 minutos de Sim. manhã é Faz mesmo uma muito. diferença muito, Faz muito muito, grande. faz. O sairmos às 7h15 passamos perfeitamente sem trânsito. Sim. Se sairmos às 7h30 Já não vamos atravessa, parar. já não atravessa Já, a ponta rápida, por exatamente. exemplo. Ou do Freixo. Já fica ali Exatamente. empancado, não é? E, portanto, é esta, muitas vezes também o planeamento não é feito porque as pessoas não mudam a atitude, não é? Vê que está errado e continuam a cometer o mesmo erro, não é? Nós somos seres feitos de hábitos, Sim, Paulo. também. E É que já mudar nos falamos disso hábitos aqui, é não é? tão difícil, é mesmo complexo. Estamos sempre com aquela esperança, hoje pode ser que corra bem, não é? Que melhore, Pois, que mas- seja diferente. Não é? Sem Mas às vezes dúvida. ainda corre pior, não é? Não corre. Porque há coisas que nós já E há coisas que nós não aprendemos controlamos, e sabemos não é? que é assim, e outras que não controlamos. Tipo essa do trânsito, basta Não haver um conseguimos acidente, controlar. uma coisa qualquer que é incontrolável. Que há dias apanhei um acidente, Paulo, Uhum. terrível, de um caminhão na A41. Foi Uhum. mesmo terrível. E isto era um pouco mais das 7h20. E claro que eu ainda passei, porque Uhum. Mas, o acidente foi claro, mesmo Naquele momento. Uhum. naquele momento, porque a seguir foram 3 horas de trânsito, isto é público, portanto, Claro. isto nós não conseguimos controlar, Obviamente. obviamente. No fundo, o que aqui estamos a falar da gestão do tempo Uhum. é fazer o melhor trabalho, mais profissional, dentro das nossas capacidades e competências, em menos tempo possível, não é? E permitirmos-nos aprender e reaprender, Paulo. Uhum. Nós somos seres que às vezes empancamos na mesma tecla. É como se fosse uma cisma. Os antigos dizem muitas vezes, cismou com Sim, aquilo. sim. E de facto o ser humano é muito assim. Teimosia, não é? Também é. Pode ser uma teimosia, pode ser uma falta de adaptação. Seja a que nível seja, na gestão do tempo, nós vemos isto em tudo. Nós vemos isto no tempo que demoramos a fazer uma chamada, nós vemos isto no tempo que demoramos a fazer, por exemplo, um jantar. Se nós planearmos, nós temos tudo bem mais controlado. As pessoas que fazem uma boa gestão do tempo, naquelas 8 horas que falava há pouco, que era dos trabalhos de casa, do lazer, que estão ali misturadas, Claro. eu digo muitas vezes, Paulo, que fazer o jantar lá em casa nunca é um trabalho nem é um sacrifício, porque tanto eu como o meu marido adoramos cozinhar, portanto, não é de todo, é um ato de amor. Para nós é muito bom prepararmos uma refeição deliciosa para todos, para nós e para os nossos filhos. Portanto, para algumas pessoas isto é um grande suplício, problema. não é? É um suplício, não é? Nós não planeamos a refeição quando vamos fazê-la. Aquilo que nós ouvimos frequentemente é ainda tenho que fazer o jantar, não é? Como quem Sim, diz, muitas vezes. isto é um martírio, não é? Sim, muitas vezes. E se Olha, calhar para estas para mim é um pessoas- prazer tanto fazê-lo como comer. Eu também, Paulo, de facto, e todos lá em casa. Mas porquê? Porque há aqui um planeamento de cada um vai fazer o que mais gosta de fazer, por exemplo. Se há E há um pratos determinado específicos, jantar que não gosto não é? tanto de fazer Claro. ou que não correm tão bem, Claro. eu não vou fazê-lo da próxima Obviamente. vez. Até porque se vamos fazer aquilo que gostamos, fazemos Fazemos muito melhor, fazemos mais melhor, rápido. não é? E estamos ali com prazer. Também é um momento que podemos interiorizar Relaxar. de lazer, não é? Porque Tal quando e fazemos qual. uma coisa que gostamos, independentemente de ser necessário, pode-se constituir como lazer, não é? Mas para quem não é um prazer, deve de arranjar uma estratégia Sim. capaz E de não é ir diminuir. E não é ir buscar comida todos os dias fora, porque isso não é estratégia nenhuma, digo eu. Sim, mas para algumas pessoas pode ser, Paulo. Pode, mas não é o mais indicado. não é? Certamente. Em todos os aspectos, não é? Eu tenho um casal que é tão genuíno em consulta, eles vão todos os dias almoçar ao mesmo sítio. Portanto, Mas ao almoçar às vezes até se compreende, porque não há disponibilidade de ir a casa, é não é? verdade. E Infelizmente. levam a sopa para o jantar. Portanto, não é por aqui, não há uma regra exata. Sim. É o que eu quero tentar dizer, Mas ao é que meio-dia cada é casa é normal uma casa. que quem trabalha fora não vai vir almoçar a casa, aí é Há pessoas que normal. não podem, claro. Claro, aí é não perfeitamente conseguem. normal. O que eu estava a dizer é estar os dois em casa à noite ou até ao fim de semana e não E ir vamos sempre buscar. e não vamos claro. cozinhar na mesma porque isto é chato, é como É dizia há aborrecido. bocado, aí é que me parece que não é o melhor método, mas Certo. pronto, não é? Até em termos de qualidade, não é? Cada casa tem que encontrar a melhor gestão Sim. e as melhores ferramentas
para que sejam casas felizes, Claro. para que sejam lares, Paulo, em que se dá espaço para a gestão do tempo, para a criatividade, para que as emoções estejam numa gestão plena, para minimizarem o conflito da falta de tempo. Ok. Porque nós também somos muito bons a arranjar desculpas. Sim, nós isso- vamos arranjar Nós desculpas porque portugueses não somos tivemos os melhores tempo. nisso. Somos todos. Nós, ser quando humano não é queremos assim. fazer qualquer coisa, a nossa primeira abordagem é não tive tempo. Não tenho tempo. Mas teve. Não consegui, não tive E às vezes tempo. até dizemos isso inconscientemente, não é? Certo, com certeza. Porque nem reparamos que tivemos tempo. Mas já dizemos. Já dizemos porque Para nós já é. Sabe porquê? certo. Porque dizemos isso por tudo e por nada, não é? É. O esqueci-me, não é? não, Não pois- me lembrei de fazer isto, Sim. portanto, há ferramentas, Mas Paulo. o não tive tempo está sempre na frente. Sim, está Não é? sempre, é muito usado. É. Há estratégias, sejam escritas, sejam com sons, com cores, para que as pessoas se consigam organizar e são muito funcionais. Eu tive uma pessoa, que não interessa quem, naturalmente, que um telefonema profissional, e o telefonema até era de interesse da pessoa. Isto teve 3 dias para me telefonar, e o argumento ao fim de 3 dias, e o interesse era dela, diz-me, não tive tempo. E eu disse, se a pessoa não tem tempo durante 3 dias para me telefonar, que é um simples gesto, seja de manhã à tarde ou à noite, Não importa. pois não anda aqui a fazer pouca coisa, digo eu. Às vezes estas pessoas que estão com a vida, Paulo, sem tempo, Era isto é preferível dizer, patológico. esqueci-me. Não é? Pronto. Porque às vezes até nos esquecemos E acontece mesmo. a E todos, acontece como é óbvio, não é? mesmo. Com, E com qual é o muita problema? pureza. Nenhum. Não é? Temos é que ser honestos. Eu não é? também às vezes esqueço-me e digo esqueci-me. Pronto. É mesmo. A verdade é que existe uma grande parte da população, a nível mundial, em Portugal também, que vive sem tempo para nada. Às vezes nem dão conta do tempo passar. Eu ia exatamente perguntar nisso. E isto porque, é uma outra coisa. Porque pois, ia-lhe perguntar isso pelos distúrbios que esta falta de tempo gera em termos Causa. emocionais. É verdade. E este é o dilema É um grande dilema. que a doutora viverá na clínica com pessoas que chegam lá e que não têm tempo para nada. Sem dúvida. Um doente, estamos a falar de uma pessoa que tem uma patologia agregada, Certo. quanto mais não seja, está com um distúrbio emocional, devido for. a o que for, decorrente deste fator, não é? Certo. Eu chego lá e digo-lhe, doutora, estou completamente roto, que é uma expressão também muito sim, popular usada. e corriqueira, temos que utilizá-las para as Sim, pessoas nos sim. perceber. Não tenho tempo para nada, não sei o que é de fazer à minha vida. Isto deve Mesmo. ser mais ou menos assim que houve frequentemente. Sem e dúvida, infelizmente, diariamente, não é? Paulo, Como é diariamente. que se trata um doente assim? Existe várias patologias, Paulo, que estão muito associadas à falta da gestão do tempo. Eu posso lhe dizer que, por norma, os pacientes que nos procuram sem tempo, eles não têm tempo profissional, eles não têm tempo de lazer, eles não têm tempo espiritual, eles não têm tempo para conhecimento, eles não têm tempo para intimidades. Não tem tempo para nada. Eles não é? não têm tempo para nada. E porquê? Porque muitas vezes é a estratégia de coping número 1, Paulo, para nós fugirmos a um grande problema. Vou-lhe dar um exemplo muito claro. E nos casais isto nota-se. Quando nós vemos um casal a dizer que não tem tempo um para o outro, de facto, há aqui um grande problema por trás, porque não é falta de tempo. É um problema que está subjacente, não é? E que não é notório, não tem voz, mas está por trás desta falta de tempo. Muitas vezes as pessoas ocupam o tempo com outras tarefas Que não têm para não importância terem nenhuma, tempo. não é? E que não têm importância nenhuma para aquele momento, não é? Certo. Não são Nem são prioritárias. fundamentais. Exatamente. Mas são as que encontram como certas. No fundo é um refúgio para não ter tempo para quem gosta, por exemplo, ou devia gostar. É uma forma de não ter tempo para aquilo que não quer. Vai dar ao mesmo. Não é? Não há outra forma de vermos isto. Claro. Muitas vezes é intencional, outras vezes não tem intenção nenhuma. E as pessoas inconsciente. nem dão conta, porque é tão, mas tão inconsciente, que as pessoas não conseguem perceber que está disfuncional. E torna-se tão rotineiro, não é? Somos cheios de hábitos. Que dá aquilo como um dado adquirido, Sim, não é? faz parte do dia-a-dia. Dou-lhe o exemplo das pessoas que têm milhentas atividades fora da sua atividade E às vezes principal. nota no parceiro também uma resposta idêntica, o que é mais grave, quando diz nós realmente não temos tempo para nada, não é? Também se ouve. Pois. Há uma coisa muito curiosa nisto, Paulo, que é a fase da vida. Nós sabemos, todos,
que existe fases em que nós vamos ter menos tempo para uma coisa, mais tempo para outra, isto em situações muito concretas. A criança tem muito tempo para brincar, Sim. não tem tanto tempo para questões de responsabilidade. Tem muito tempo para brincar, isso também dava aí pano para mangas para uns programas. Deveria de ter. Qualquer dia também temos que falar disso, não é? Deveria de ter, Tem Paulo. muito tempo para brincar, salvo Porque a seja. criança a Tínhamos brincar nós, aprende. Tínhamos nós, não é? E as nossas crianças também têm, se for bem gerido. Pois, mas isso é melhor para um programa que isso dá aí pano Ok. para mangas, não é? Vamos agendar isto à Pois, frente. isso dá pano porque para dá mangas, mesmo, não é? Ui, é um meu Deus. tema muito, muito interessante E que preocupante. eu adoro trabalhar E muito porque preocupante. nos preocupa, sem Claro. dúvida, porque as crianças de hoje são os adultos E de depois amanhã. perceber com o que é que elas brincam, que é outra questão Sim. também muito relevante, não é? Sim. Importante é percebermos que nas fases da vida nós vamos priorizando as coisas de forma diferente. Uma pessoa idosa tem muito mais tempo para lazer, para viagens, para fazer um hobby que não fez quando estava muito ativo. E isto está certo. Desde que esteja aposentado. Sim, não e com é? saúde Pois. e bem, não é? No entanto, na fase ativa, e nós vemos isto 2, 3 gerações anteriores, as pessoas era como se só vissem o trabalho, tudo muito proativo. Para quê? Para planearem o final de vida melhor. E a verdade, Paulo, é que a vida prega-nos muitas partidas. E há pessoas que nem chegam a esse final de vida e sentem o quê? Que perderam Sim, muito tempo. E dizem, acabei por não viver, não é? Sim. Deixe-me só voltar atrás, porque as ideias vão surgindo e a gente às vezes dispersa e tem que ir buscar o Nobel outra vez, porque estávamos no paciente que chega lá e eu não tenho tempo para nada. Que intervenção é que é feita, que avaliação, que metodologia, no fundo, e estratégia é seguida? É mesmo isto que eu estava a falar, Paulo, é que depende da fase da vida em que o paciente está. Se é um paciente que está numa fase muito ativa, em que a prioridade é, por exemplo, subir na carreira, e é óbvio que não vai trabalhar as 8 horas que eu falei no início, é possível que trabalhe 10, mas as 6 de lazer vão ser muito bem Mas aproveitadas. também não é sinónimo de trabalhar mais horas que vá subir na carreira. Pode trabalhar 4 e subir na Depende. mesma, porque depende da competência Depende. de trabalho, não é? Depende Mas da também profissão. depende. Sim, eu sei, mas também depende muito da competência, porque nós podemos trabalhar 8 ou 10. Se formos incompetentes, Até 15 ou 18. nunca sobe na carreira, não Sem é? dúvida, Portanto, isso é muito. sem dúvida. Não é? Mas quando temos projetos muito desafiantes, Isso é outra de coisa. muita responsabilidade, Sim, Paulo, que absorve muito tempo. não podemos deixar a meio. Mas aí estamos a falar. Coisas pontuais. Exatamente, não estamos a Isso. falar de uma forma genérica daquilo que acontece. Por isso não é que lhe estava a dizer que depende da fase. Obviamente. Se o paciente me diz assim, eu estou numa fase em que tenho um projeto para entregar, olha, dou-lhe o exemplo dos estudantes. Sim. Tem que fazer Estou uma no tese. último ano, exatamente, do mestrado, do doutoramento, preciso ter tempo para entregar a tese e se forem, por exemplo, trabalhadores estudantes vão ter muita Pior dificuldade ainda, não é? porque não há tempo. Tudo depende, não há um caso, eu não lhe consigo dar uma resposta exata. Mas aí a avaliação que faz é completamente Sempre. distinta. Porquê? É. Porque entende que a pessoa realmente está com algumas dificuldades, não é? Emocionais, mas está dentro daquilo que é aceitável. Todas as não é? pessoas que se queixam, Paulo, de falta de tempo, elas acham que a falta de tempo é real. E às vezes não é. Muitas vezes é uma questão de gestão. Voltamos ao início, é a falta de planeamento. É falta de planeamento, é falta de orientação, é falta de saber, perceber, sentir o que é prioritário. Porque há coisas que nunca têm prioridade sobre outra. O Eu dou-lhe o exemplo dos pais. O tratamento de um doente desses que lá chega com essa situação, não tem tempo para nada e não sei o quê. Que aparecem muitos. E há muitas Não pessoas com falta de não tempo. direi que pode ser resolvido só com essa intervenção, mas ajudará, por certo, a doutora fazer-lhe ver que tem que saber planear. Às vezes será a doutora, imagino eu, até fazer-lhe quase um planeamento, porque a pessoa já não consegue discernir aquilo que Nós é temos muitas estratégias importante que utilizamos. fazê-lo, não é? E, portanto, há ali umas dicas, pelo menos, da estratégia tem que ser esta, esta e esta. E não direi que só isso já vai curar a pessoa, e curar entre aspas, mas pelo menos vai libertar ali muita coisa já, não é? Porque a pessoa vai perceber nos dias imediatos Seguintes. que efetivamente É diferente. porque afinal não era bem, não tenho tempo para nada, não tinha era planeamento absolutamente nenhum, não é?
Há casos que têm a ver com o planeamento, Mas há outros há que não, casos já que estão numa não, que situações têm a mais- ver com. Às vezes nem é por serem mais difíceis, Paulo, é por ser muito emocional. Sim. Ou uma questão de uma patologia da personalidade. E pode ser aquela questão que estava a falar atrás, não querer ter tempo, por exemplo, para o parceiro ou para a parceira, ou a parceira para o parceiro. Mas isto não é consciente. Obviamente, mas tem que ser tratado Temos de uma que forma perceber. diferente, não é? É importante que todos os ouvintes que nos estão a ouvir percebam, uma intervenção para a gestão de tempo é muito curta, Paulo. É rápida, é muito funcional. Independentemente é da das parte estratégias, emocional que seja agregada. Sim. É. Porque é uma intervenção muitíssimo eficaz e rápida. Portanto, dou-lhe um exemplo de 6 sessões. Mas, por exemplo, eu ponho-lhe a questão, neste caso, que nós arranjamos aqui para demonstrar às pessoas. Alguém que chega lá e realmente diz que não tem tempo para nada, principalmente para o parceiro ou para a parceira ou vice-versa. Certo. E a doutora percebe na avaliação que é feita que não tem tempo porque não quer, porque já não há ali interesse entre eles, ou pelo menos de uma parte. Certo. E, portanto, chega a essa conclusão, não é? Por isso é que não tem tempo, que até foge, até vai fazer outras coisas para não ter tempo propositadamente. Eu pergunto-lhe, a intervenção é na mesma rápida? E simples. É? Sem dúvida. Porque aí é obrigar entre aspas, ninguém obriga ninguém, mas é para as pessoas perceberem. Obrigar a pessoa a confessar, digamos assim, que efetivamente já não há interesse e, portanto, ou vai para um lado ou vai para o outro. A grande parte das vezes não tem consciência, Paulo. Criam esta consciência e percebem em Sim, mas eu estava aqui a falar naqueles que têm consciência, porque alguns têm. Não. Aqui, não tem? Ninguém tem? Quando a pessoa arranja uma estratégia de coping, Paulo, Sim. de substituir, É sempre inconsciente. é de forma inconsciente. É quase tudo, porque nós temos o nosso inconsciente numa É porcentagem, parte. não é? Sabe que só 5% de nós é que Era é isso que eu ia racional. dizer, é Portanto, 95% 95% é inconsciente. Portanto, há ali... Não tem a consciência, às vezes, da perda. Sim. Dos danos que isto cria E que vai- em quem? que Na vai- vida desta pessoa. E na dele também, às vezes, ou na dela, não é? Independentemente do outro. Sim. A questão é, o que é que eu faço com o tempo que me é dado? É muito importante, Paulo, percebermos que todos nós, quando nascemos, nós só temos uma certeza, Paulo. É que nós temos uma data de validade. Sim. Nós não sabemos se é um dia, se são 10, se são 100, se são 20. Nós não sabemos nada. Mas que nós temos uma data de validade, essa é a única certeza Nascemos com com- que todo o ser humano nasce. Nascemos com carimbo logo, não é? Nós nascemos com uma data de validade que não sabemos qual é. Sim. Portanto, o que é que fazemos com o tempo que nos é dado? O que é que as pessoas fazem à sua própria vida? E esta intervenção, posso lhe dizer que é muito desafiante, que é uma intervenção que tem muita procura. Portanto, porquê? Porque as pessoas sentem-se mal. É como se houvesse uma parte dentro da pessoa que não sabe qual é o caminho, que está perdida, que não se encontra. E por mais esforço que faz, diz mesmo, eu não tenho tempo para nada. Um dos problemas maiores e que causa imensa perturbação é, naturalmente, perturbação e conflitos e por aí fora, é nós não termos efetivamente esse tempo disponível para a família. Sem e cada dúvida. vez... E se há coisas que a pandemia veio trazer de bom foi efetivamente arranjarmos uma estratégia que obviamente, mais tempo. que obviamente não foi a melhor, como é óbvio, mas foi... Pronto, foi o que foi e é o que é. Um ensinamento. Pois, uma lição. Às vezes. Uma lição de podemos pensar dizer, assim. olhem que vocês afinal até têm tempo, até trabalham, até Produzem. produzem, até de certo não precisam de se deslocar e andar nessa azáfama do trânsito. Há aqui ensinamentos também que se tiram daqui e que nos mostram precisamente que nós temos tempo, porque hoje em dia nós fazemos isso e fazemos outras coisas que não fazíamos, não é? E até percebemos que afinal eu tinha tempo, não queria era ter tempo, não é? Permita-me, Paulo, a pandemia veio certamente ensinar-nos muitas coisas e para uma grande parte das pessoas, Paulo, veio mostrar-lhes se estão no caminho certo ou errado. Porque, como deve de entender, e todos os ouvintes que nos estão a ouvir, para algumas pessoas foi muito prazeroso, para outras foi muito sofredor. Percebermos que não partilhamos 3 horas ou 4 com uma pessoa e que vamos passar 24 horas do nosso dia com aquela pessoa, mostrou-nos muito. Depois mostrou. E mostrou certamente, Paulo, que mesmo entre pais e filhos, qual é a nossa missão? O que é que nós estamos cá a fazer? O que é que tem
prioridade. E acha que as pessoas estão a interiorizar essa mensagem na generalidade e por aquilo que vai percebendo do contacto que tem com... Sim, eu acho que as pessoas tomaram maior consciência daquilo que lhes faz bem e menos bem. E não temos o risco, ou pelo menos aqui estamos a falar sempre na relação do profissional-paciente e daquilo que vai ouvindo, como é óbvio, não temos o risco de isto passar um dia, porque há de passar, não é? Não sabemos quando, mas pronto, há Vamos de ter passar. esperança, claro que sim. E as pessoas esqueçam rapidamente tudo o que passamos e voltem àquilo que era antes, ou acha que é impossível voltar à mesma vida? Ninguém volta a um estado anterior depois de evoluir. Nós somos todos seres que estamos em evolução, Paulo. E depois de chegarmos a um patamar, não voltamos atrás. A vida não é assim. É como a aprendizagem. Depois de aprendermos, não voltamos. Mas nem todos têm essa capacidade a mesma aprendizagem. De sentir a evolução. Claro que não. Pois. Mas seja em que fase seja, o ser humano é capaz de se superar, de se adaptar, de se reinventar, de reaprender. Isso nós somos bons. Somos todos capazes de fazer isto. O problema, e este é um grande problema da pandemia, Paulo, é o que é que as pessoas fazem com o tempo delas. Pois. O que é que nós todos fazemos com a nossa própria vida. Porque muitas vezes nós sentimos cá pacientes que se autodestroem todos os dias. Porquê? O que é que aconteceu aqui para que isto acontecesse? E temos que ir ao fundo da questão. Temos que perceber qual é a emoção que partiu, a emoção que está menos positiva e ajudá-la, não é? As outras partes que nós temos serem capazes de resgatar uma parte que não está tão bem e superarem. Eu pego na questão do teletrabalho, porque Foi muito frequente há agora, claro. Há países que já estão a adotar e empresas que já estão a adotar o teletrabalho. E que não vão voltar empresas se não houver necessidade. Empresas de renome, por exemplo, que Sim, já estão a adotar só o teletrabalho. Eu conheço várias. Pronto. De Agora, contabilidade e de o outras que eu lhe áreas que não pergunto- exige um espaço físico nem uma Exatamente. relação direta. O que eu lhe pergunto é se, porque está sempre os prós e os contras, como é Certo. óbvio como em tudo na vida. Pergunto-lhe se também não ficamos, digamos assim, se não ficamos, como é que eu ia dizer, presos Sim. da nossa vida por causa do teletrabalho. Porque aqui tem que haver sempre o equilíbrio, não é? Nós só ficamos presos, Não vamos Paulo. ficar prisioneiros também do teletrabalho. Não. Não vamos fazer com que o teletrabalho ainda faça com que tenhamos menos tempo para a família. É o porque... contrário. Pois, mas eu vou-lhe pôr a questão que muitos provavelmente farão, que é, como estamos em casa e como temos tempo... Há muitos não é? tratores. E como temos tempo, que é sempre aqui a questão do tempo, em vez de fazer agora, vou fazer depois. E quando der conta, ao longo do dia... Começou a trabalhar de manhã e à meia-noite às tantas dinheiro está a trabalhar também. Sem Eu sei que dúvida. pelo meio pode haver ali estratégias de diversão, de família, pronto, tudo bem, mas não estamos aqui a tornar-nos prisioneiros do trabalho e a prolongar. Nós tivemos se não soubermos prisioneiros gerir essa parte muito bem. na fase ativa da pandemia. Quando as crianças estavam em casa, quando Sim, no estavam os primeiro, pais, sim. no primeiro e no segundo. E estávamos assustados. Porque a nossa casa passou a ser o tudo em um. Nós passámos a ser cozinheiros, jardineiros, professores, pais, funcionários, o que fosse. E isto é disfuncional. Claro. Certamente. Agora, o teletrabalho para algumas pessoas não vai fazer perder tempo. Pelo contrário, Paulo. Vai fazer com que as pessoas tenham muito mais tempo e muito mais qualidade de vida. A todos os níveis. A nível económico, a nível de tempo, a nível pessoal, a todos os níveis. No entanto, é preciso perceber que tempo é este E teletrabalho. não vai haver um aproveitamento também da entidade patronal em alguns casos, que a qualquer hora de telefone... Quem é que permite isso? O funcionário, como já permite hoje em Não dia, é? não é Quem muita coisa, permite? não é? Mas a intervenção na gestão do tempo é muito boa para isto. Claro. Para que as pessoas deem prioridade ao que tem prioridade. Nós temos que ter momentos para tudo, Paulo. Momentos
em que somos extremamente produtivos e aquele momento é para trabalhar, não é para estar em casa a ver séries nem a fazer outra coisa qualquer num horário de trabalho. Isto passa muito por relações de confiança, Sim, Paulo. claro, também. Sim, eu vejo na clínica. Eu não tenho nenhum tipo de problema com o teletrabalho que está a haver porque eu confio plenamente. Ok. Mesmo, a 100%. Até porque faz avaliação, se o trabalho é feito, se não é, Claro que se sim. é competente, se não é, não é? Claro que sim. Mas muito mais do que a avaliação, Paulo, há uma relação. Obviamente. Há uma equipa, não é? Claro, há uma relação de confiança e de mútuo ajuda, claro. Porque quando nós estamos em equipa e as entidades patronais, Paulo, em Portugal e no mundo inteiro, tiveram que sofrer ajustes. Claro que sim. E muitas vezes a nossa resistência a uma nova adaptação é muito grande. E isto vai nos fazer o quê? Perder tempo. Há pessoas que não se sentem bem com a mudança. Mas nós, nesta altura, é importante, penso eu, dir-me-á, fazermos, por exemplo, quem está em teletrabalho, Sim. e está muita gente ainda, fazer uma autoavaliação diária daquilo que faz. Para quê? Claro. Para não cair no mesmo erro Com certeza. que às vezes até caía na empresa, horas extraordinárias e por aí fora, e em casa afinal estou a fazer ainda mais do que aquilo que fazia na empresa, porque eu já ouvi muita gente a dizer isso, não é? Sim, há pessoas que são vítimas a vida toda, Paulo. Há pessoas que têm mesmo uma personalidade tão vítima que nós dizemos assim: esta pessoa não está satisfeita com nada, não vai haver nenhum emprego, Paulo, que a satisfaça, que corresponda. não é? Sim, porque esta pessoa não está mesmo bem com ela própria. Está sempre de mal com a vida, como quanto se diz, mais não é? com o resto, com o que a envolve, não é? A verdade é que a intervenção numa boa gestão do tempo permite-nos o quê? Conhecermos-nos, permite-nos arranjar estratégias que vão corresponder a quê? A maior felicidade, a maior gestão de tempo, a dinamizar a vida de outra forma. E isto é mesmo maravilhoso. Porque de facto percebermos que alguém não tem tempo para nada, mas não tem tempo para nada quando? Há quanto tempo? O não ter tempo para nada é o quê? Se esta pessoa faz 1000 coisas, Paulo. Doutora, para terminarmos, estamos mesmo no final. Já, ai, Pois meu é, isto Deus. é muito rápido. Mesmo. Para terminarmos e para que as pessoas percebam de tudo isto que aqui dissemos, na clínica doutora Mariana Pereira não há ninguém que saia, porque entra, a dizer eu não tenho tempo para nada. Entra lá a dizer isto, mas depois que saia a dizer o mesmo já não sai. Certamente, não, claro que Porque não. já vem com uma percepção completamente diferente. E com não é? estratégias, com Exatamente. aprendizagens, com ferramentas capazes de quê? De adaptar no seu E de dia-a-dia. perceber que afinal tem tempo para muita coisa, não é? E todos somos diferentes, Paulo. Todos nós temos que adaptar as melhores ferramentas, por isso é que não há um livro, um artigo ou uma estratégia para a gestão de tempo. Claro. Existem imensas. Muito bem, doutora, estamos praticamente no fim desta edição do Saber Viver. Para a semana cá estaremos novamente para trazermos mais um tema e para, acima de tudo, também darmos aqui algumas dicas e estratégias às pessoas e para lhes dizer que é preciso mesmo às vezes também, ou muitas vezes, infelizmente, para quem tem algum problema, recorrer ao contacto com o terapia. profissional, não é? Porque também às vezes armamos-nos aí em valentões, somos capazes de tudo, mas depois percebemos que afinal não somos. E há coisas... Super-homens, super-mulheres, Isso não existe, não é? Só nos filmes e mesmo assim alguns ainda morrem, não é? Como eu costumo dizer. Para a semana então cá estaremos, uma boa semana para si. Paulo e a todos os ouvintes, uma excelente semana, com muito boa gestão de tempo, sejam felizes, aproveitem cada momento. Muito bem. Ficamos por aqui quanto ao Saber Viver desta semana com a doutora Mariana Pereira. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental e muitas outras especialidades. Venha conhecer um método de trabalho único com resultados de excelência a nível internacional. Terapia Saber Viver. Não tenha receio e não adie a sua saúde e bem-estar. Fale connosco pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Inscrição absoluta garantida. Visite-nos em dramarianapereira.com e para os que precisam de ajuda, ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Saber
Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber viver, às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. MP3. Músicas do mundo tocam na rádio ao sábado.